E se eu te dissesse que existiu um homem que dedicou a sua vida a escrever uma fórmula do sucesso, você acreditaria nisso? Na nossa série Janeiro Inspirador, hoje eu começo a contar a história de Napoleão Hill. Ele nasceu numa cidade pobre dos Estados Unidos e a sua vida desde o começo foi recheada de coisas que ele não queria que acontecesse, e aconteceram fracassos e aconteceram tragédias na sua vida. Eu vou contar essa história para vocês. Lembrando que nós estamos no ano de 2026, um ano para a gente viver de propósito. E nesse ano nós estamos no dia 17 de 365 dias. Eu quero falar sobre o Janeiro Inspirador rapidamente. Hoje eu quero fazer um vídeo mais curto, mas eu tenho que falar sobre isso aqui. Todas as histórias que eu contei até aqui, inclusive a minha, para você ligar com a sua, é para você olhar aonde você está e ver aonde você pode chegar. Para falar de Napoleão Hill, eu já vou começar dizendo o seguinte: a frase que define a vida de Napoleão Hill, ele mesmo escreveu assim: você não pode determinar da onde você sai, mas você pode determinar da onde você vai chegar. Então, onde você quiser chegar, você pode. Ele tinha uma diversidade de frases e eu vou dizer a última só no finzinho, mas eu quero falar para você sobre a história de Napoleão Hill lá do comecinho da vida dele. Ele nasceu numa região pobre, onde se tinham as minas de carvão nos Estados Unidos. Provavelmente você já assistiu filmes que mostram essas sociedades isoladas do restante do país. Eram aqueles lugares bem rústicos, onde as pessoas viviam ali quase que de maneira selvagem, ali convivendo com aquelas pequenas empresas, no caso a indústria de carvão, que ele morava lá. E ele nasceu nesse lugar, uma vida pobre. Era tão pobre que de falar sobre riqueza, para ele era algo fora do comum. Não existia a ideia de riqueza. Existia aquela ideia de uma vida simples, de viver a sua vida honrosamente, trabalhando, conseguindo tudo com o suor de seu rosto, mas ali, aquela vida bem pacata que nunca mudaria. Só contextualizando, ele nasceu em 1883. Aos 9 anos de idade, ele perdeu sua mãe morreu. E ele tornou-se um grande problema, porque ele começou a ficar rebelde. A morte da mãe dele, uma criança de 9 anos, fez mal a ele. E ele começou a ser visto como um menino encrenqueiro, como uma pessoa que não tinha sucesso, não teria futuro, porque era muito rebelde. Como a gente é acostumado a ver quando algo acontece, a gente dá aquela viradinha de mente, né? E aos 9 anos, o pai dele se casou novamente. E algo que poderia ser um desastre na vida dele, você imagina. Ele ficou ali meio doidão, porque perdeu a mãe e de repente o pai aparece com uma outra mãe para ele. Mas o que parecia ser algo que poderia piorar a vida dele, foi a chave da virada da vida dele. Quando a mãe dele se casou com Napoleão Hill, a madrasta no caso, né? Ela olhou para ele e enxergou um grande potencial no garoto. Ela não olhou para ele com aquele olhar, meu Deus, que moleque folgado. Não. Ela olhou para ele e viu um moleque bom, inteligente, mas que estava sufocado pelas próprias coisas que tinham acontecido com ele. O que ela fez? Ela presenteou ele com uma máquina de escrever e disse a ele: você é muito inteligente e você vai me prometer que vai usar a sua inteligência para fazer da sua vida um sucesso. Pronto. Ali começou a acontecer um fenômeno que já aconteceu muitas vezes com a gente. E será que a gente aproveitou? Bem, não importa. Se a gente aproveitou, tá tudo bem, maravilhoso. Se a gente não aproveitou, que tal a gente aproveitar isso agora? Eu tenho uma frase de um professor que nunca saiu da minha cabeça. E é uma frase de incentivo. Ele dizia assim para mim: você
é inteligente não é porque você aprende as matérias, é porque você sabe interligar todas as matérias e você sabe transformar isso em utilidade para a vida real. Eu devia ter uns 11 ou 12 anos quando ele me falou isso. Essa frase nunca saiu da minha cabeça. Eu sempre me lembro dela. Voltando para a história de Napoleão Hill, você deve entender o porquê eu falei isso. Se não, vamos ficar assim mesmo. Vamos embora. Napoleão Hill foi incentivado a usar a sua inteligência. Alguém olhou para ele e acreditou nele. E essa é uma chave para muita coisa que foi acontecendo na sequência da vida de Napoleão Hill. Ele usou aquela máquina de escrever para quê? Ele escrevia, ele começou a trabalhar como repórter. Olha só que barato. Ele escrevia as histórias daquela vida isolada do restante dos Estados Unidos. E aos 13 anos ele já trabalhava para uma revista local. Ele escrevia e a revista comprava os artigos dele. Ele juntou dinheiro e quis estudar uma faculdade de Direito. Mas isso não foi possível para ele, porque quando ele começou a estudar, ele percebeu que aquele dinheiro que ele tinha juntado era algo insuficiente. Ele teve que parar aquela faculdade e não conseguiu continuar. Mas ele continuou trabalhando como repórter e ele entrevistava homens de sucesso. Ele começou a entrevistar homens que ele tinha acesso para entrevistar. E por coisas boas que acontecem na vida, ele conseguiu entrevistar na época o homem mais rico do mundo, Andrew Carnegie. E aí foi o ponto da virada de um menino que nasceu pobre, que perdeu a mãe, que ganhou uma madrasta, que era para ser algo ruim, mas foi foi o ponto de virada da sua vida e ele conseguiu chegar em Andrew Carnegie. Andrew Carnegie deu um prazo para ele para conduzir aquela entrevista. O prazo era de algumas poucas horas. E ele começou a conversar com Napoleão Hill e ele ficou tão impressionado, mas tão impressionado com Napoleão Hill, que a entrevista durou 3 dias e 3 noites. Ele não conseguia parar de conversar com Napoleão Hill. Ele era o homem mais rico da história, provavelmente. Eu vou contar da história não, o homem mais rico da época. Provavelmente eu vou contar a história de Andrew Carnegie aqui também. Mas por enquanto, Napoleão Hill. Andrew Carnegie, por ser o homem mais rico da época, ele tinha um network poderosíssimo. Ele conhecia todo mundo que tinha sucesso, todos os grandes empresários, todo grande cientista, ele tinha acesso. Ele era um grande empresário do aço. Todas as inovações que foram seguindo naquela época, que foi uma época de enormes transformações no mundo, ele conhecia todo mundo porque ele ainda, além de tudo, além da riqueza, era fornecedor da matéria-prima que estava transformando o mundo. Pois bem, depois daquela conversa, ele fez uma proposta para Napoleão Hill. Eu quero que você preste bastante atenção nessa proposta, principalmente para você, que acha que as coisas estão demorando para acontecer. Às vezes demora mesmo, às vezes demora um pouquinho, mas o resultado é incrível. E no meio do caminho, o processo é o que nos importa. Se você mirar só lá no futuro, só o que vai ser depois que você acabar, talvez você não viva com alegria o que você está vivendo hoje. E o que você está vivendo hoje, com certeza, é o mais importante de todas as coisas. Vamos nessa? Ele disse a Napoleão Hill o seguinte, impressionado com a capacidade de entrevista. Você imagina, uma pessoa que está ali conversando há 3 dias e 3 noites, é um entrevistador maravilhoso. Hoje a gente está na época dos podcasts. Os podcasts às vezes duram 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Mas tem podcast que quando bate em 2 horas, você já vê claramente que o entrevistador está enchendo linguiça. Começa a perguntar as mesmas coisas e vai ficando aquele papo chato. O começo é muito bom, mas imagina, o cara conduziu uma entrevista por 3 dias e 3 noites. Ele realmente tinha um dom especial. Andrew Carnegie viu isso e fez a grande proposta para ele. Eu vou arrumar entrevistas para você. Você vai entrevistar todas as pessoas mais importantes do mundo.
você vai fazer uma filosofia do sucesso. Você vai conversar com essas pessoas, vai entender como funciona a mente delas e você vai escrever a filosofia do sucesso. Rapidamente falando sobre isso, é um pouco do que nós estamos fazendo aqui, nesse Janeiro Inspirador. O que eu quero usar para mim e para você que está acompanhando esses vídeos. Eu quero que você olhe as pessoas que alcançaram o sucesso, vejam que elas começaram no lugar errado, vejam que elas tiveram fracassos, você veja que elas tiveram muitos motivos para desistir, mas elas não desistiram e elas estiveram firmes naquilo que elas consideraram que era o propósito da vida delas. Então, Andrew Carnegie fez essa proposta para Napoleão Hill. Você vai entrevistar as pessoas mais importantes desse mundo, mais bem-sucedidas, e vai escrever a filosofia do sucesso. E ele realmente fez isso. Andrew Carnegie, depois de 3 dias conversando com ele, disse para ele o seguinte: eu vou te dar 1 minuto para você dizer sim ou não para minha proposta. E a proposta final era: eu vou arrumar para você todas essas entrevistas, cartas de recomendações, você vai ser recebido pelos melhores homens, pelos homens mais importantes desse mundo. Para isso você deve trabalhar por 20 anos para escrever essa filosofia do sucesso. É isso aí que você ouviu. 20 anos para escrever a filosofia do sucesso. Você topa isso? Você tem 60 segundos, ou seja, 1 minuto para me responder sim ou não. E a outra condição para você fazer isso e alcançar essa filosofia do sucesso, uma das coisas é: você vai fazer todo esse trabalho por 20 anos e eu não vou te dar nem 1 centavo para isso. Você vai fazer tudo isso com recursos próprios e vai fazer isso de maneira que a filosofia do sucesso seja aplicada primeiramente em você. Ó, vem comigo. Imagina isso. O cara está te arrumando entrevistas com os homens mais importantes do mundo. Imagina hoje você poder dizer assim: vou falar com os homens mais importantes do mundo, os técnicos de futebol mais bem-sucedidos, falar com Elon Musk, falar com Jeff Bezos, falar com todos os homens, presidente da China, presidente dos Estados Unidos, você poder falar com as pessoas mais importantes desse mundo. A pessoa te faz essa proposta é, no mínimo, maravilhosa, né? Você poder conversar, ter network com as pessoas mais importantes do mundo. Você tem 60 segundos para responder, mas em primeiro lugar ele vai dizer para você assim: eu não vou te dar 1 centavo para isso. Você vai passar 20 anos fazendo isso, não vai ter nem 1 centavo, vai fazer tudo por recursos próprios. E eu quero lembrar, Napoleão Hill era pobre. Pobre de verdade. Pobre que não tinha a mínima noção do que era riqueza, de tão pobre que era. Ele tinha 60 segundos para responder. E qual foi a resposta de Napoleão Hill? Ele aceitou o desafio. Eu quero que você veja isso e olhe para a sua vida hoje. Tem um monte de coisas que você poderia estar fazendo e você ainda não aceitou o desafio de fazer. Você não aceitou o desafio porque talvez seja difícil, né? É claro, se é desafio, a primeira coisa é que é difícil. Não tem como dizer que não é difícil, senão não é desafio. Bom dia, tudo bom? Então, eu quero dizer para você o seguinte: existem coisas, e eu estou aqui imaginando uma coisa. Eu hoje estou saindo na caminhada, eu vou dar uma passadinha no meu trabalho antes de voltar para casa para tomar um café. Eu tenho uma coisinha para fazer lá de importante. E eu estou pensando aqui no meu trabalho. Puxa, o meu trabalho tem um desafio que eu não aceito ele já faz pelo menos 1 ano e 3 meses. Que eu deveria ter tomado uma decisão e eu não tomei ainda. Bom dia. O sucesso não vai vir só porque eu quero. O sucesso só vai vir se eu tomar as decisões corretas. Napoleão Hill teve 1 minuto para decidir se ele teria acesso aos homens mais ricos, mais inteligentes, mais importantes e mais poderosos do mundo.
Ele teve 60 segundos para responder e respondeu. Ele disse sim para a proposta, porque a proposta em si era maravilhosa. Hoje seria muito mais fácil aceitar uma proposta dessa, porque se eu, imagina, eu dizer que alguém disse para mim que vai me arrumar uma entrevista com Elon Musk, pronto. Só o fato de eu ter essa entrevista recomendada, eu já arrumaria patrocinadores para fazer tudo isso. Mas vamos lembrar, essa época era em 1908. Primeiro que se deslocar de um local para o outro do país era muito difícil, de um local para o outro do mundo era mais difícil ainda. E além de tudo isso, o dinheiro escasso de uma maneira totalmente diferente de hoje. Se você olhar para o mundo há pelo menos uns 20 anos atrás, você vai se lembrar que o acesso ao dinheiro não era tão fácil como é hoje. Hoje nós temos um acesso a dinheiro de uma maneira totalmente diferente. O mundo é muito moderno. Ele nos dá oportunidade. Não era o caso em 1908 para Napoleão Hill. Mas ele aceitou o desafio. E aqui está outra coisa que ele nem sabia que faria parte das leis do triunfo, como ele escreveu. Ele escreveu o livro Pense e Enriqueça. Você pode ler esse livro é maravilhoso. E ele lista as leis do sucesso que você deve fazer na sua vida. Olha só, a história de Napoleão Hill está só começando. Esse foi o primeiro dos vídeos que nós vamos fazer aqui. Eu não sei nem quantos vídeos serão, porque a vida de Napoleão Hill ela é realmente uma inspiração total para a nossa vida. Mas ele deixou aqui 3 lições extremamente importantes. Valem muito e eu quero listar ela aqui para vocês para finalizar esse vídeo. A primeira delas é incentivo. Ele recebeu incentivo de uma pessoa totalmente... Bom dia. De uma pessoa totalmente improvável. Uma madrasta. Uma madrasta poderia ter chegado na vida do homem, visto um filho de 9 anos. Rebelde e dito, eu não quero nem viver. Quantas histórias a gente conheceu de pais que abandonaram seus filhos porque as madrastas casaram, ou ao contrário, né? Os padrastos não permitiram que eles ficassem naqueles ambientes. Veja só, é bastante impactante isso. E eu quero que você preste atenção. O incentivo de uma pessoa pode fazer você enxergar coisas que você não vê na tua vida. E você simplesmente virar a chave da tua vida porque alguém te incentivou. Preste atenção que muita gente fala isso pra você e às vezes você faz questão de não acreditar. Preste atenção quando alguém disser que está vendo algo em você, porque geralmente as pessoas estão vendo mesmo e a gente custa acreditar. A segunda lição, network. Network é super importante. Nós vamos falar muito sobre network. Eu estou no mês de janeiro incentivando você, mas a partir de fevereiro a gente vai para um outro nível de vídeo, para um outro nível de decisão, para um outro nível de ação. Então, aguarde. Janeiro está acabando, daqui a pouco chega fevereiro e nós vamos lá, ó, pau na máquina. Network, segunda lição, extremamente importante. E a terceira, decisão. Você não vai fazer nada sem decisão. Ou você decide que você realmente quer, ou você nunca vai chegar lá. Eu estou olhando isso para mim hoje. Eu estou aqui tomando uma decisão. Eu disse que a partir de fevereiro coisas mudam na minha vida, coisas mudam no meu trabalho. Então o meu trabalho que está insuficiente para aquilo que ele precisa ser, vai tomar um rumo diferente a partir de janeiro. Vamos nessa? A partir de fevereiro. Vamos nessa? Vamos fazer esse dia ser incrível? Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho mais curto hoje, era a intenção, mas eu acho que não ficou tão curto quanto eu queria. Eu sei lá, eu não vejo quanto tempo tem. Era para ter aí no máximo uns 10, 12 minutos, mas acho que passou um pouquinho. Não importa. Chegamos até aqui. Você pode tomar uma decisão. A decisão de dar um like nesse vídeo, de fazer um comentário e de compartilhar esse vídeo. Bora fazer esse dia ser incrível? Chegou até aqui. Ainda não está inscrito no canal? Se inscreve. Ativa o sininho da notificação. Vamos junto? Bora fazer o network do sucesso para nossa vida? Andrew Carnegie era pobre. Ele não se importou de onde ele vinha. Ele se importou aonde ele queria chegar.
Bora! Bora!